Olá, querida Rita, bem-vinda aqui ao nosso chá e conversa acolhedora. É um prazer ter-te aqui comigo, com a pessoa que está a assistir, que é um chazinho a três. Bem-vinda aqui ao podcast. O meu também está aqui. Olha, e eu gosto muito de canecas que comunicam connosco. E a minha caneca diz, do what you love. E eu acho que é um excelente modo para tu te apresentares, dizendo o que tu adoras, o que é que tu fazes, qual é a tua missão em termos profissionais, querida Ana. Olá, Lili. Olha, antes de mais, antes de me apresentar, queria agradecer de coração o convite, a sério. É um tema super importante e, olha, grata mesmo. Então, a minha profissão, eu sou ortoptista, a minha profissão a minha área é a área da ortótica. Para quem não conhece, é uma profissão que, apesar de já existir há muitos anos em Portugal, inclusive no Reino Unido, ela não é assim muito conhecida. Portanto, o que nós fazemos, no fundo, é fazer uma avaliação que nós chamamos da visão binocular, ou seja, da visão dos dois olhos, avaliamos, fazemos o diagnóstico e, em caso de alguma alteração, nós tratamos. Portanto, nós tratamos problemas de coordenação entre os dois olhos, por exemplo, no caso do estrabismo, não é? Os meninos que têm um olho desviado, sempre para dentro, sempre para fora. Nós fazemos também a avaliação daqueles meninos e o tratamento que têm um olhinho preguiçoso, que usam a pala para estimular um olho em função do outro. E outras alterações a nível da focagem, a nível dos movimentos oculares, a nível da coordenação, mesmo a convergência e divergência, a coordenação entre os dois olhos, que às vezes são capacidades que a pessoa nem conhece, acha que usar óculos é a chave para tudo, não é? Que basta ter 100% de visão e não é bem assim. Eu depois mais à frente já volto a falar neste tema, mas como realmente a área da ortótica, esta é a nossa área nobre, não é? A parte do diagnóstico e do tratamento. Mas também podemos realizar exames complementares, trabalhando com alguns oftalmologistas, ou em hospital ou em clínica, ou seja, por exemplo, antes da pessoa entrar na consulta, por vezes é a parte da ortótica que faz todos os exames antes da pessoa entrar, ou se a pessoa for fazer uma cirurgia às cataratas, somos nós que fazemos todos os exames complementares antes da pessoa ser operada. No caso da pessoa ter alguma patologia, alguma doença na retina, somos nós que fazemos os exames e entregamos ao médico, pronto, mas esta parte, apesar de eu gostar, não era aquela que me cativava, porque eu sentia que era um trabalho um bocadinho menos pessoal, digamos assim, um bocadinho mais mecânico, não é? E então uma parte do tratamento era aquilo que mais me fascinava, aquilo que fazia o meu coração bater mais forte. Eu decidi então aprofundar o meu conhecimento nesta parte, na parte da terapia visual, nos mestrados que fiz. Um deles foi cá em Portugal e o outro foi em Espanha, foi em Valência. Eles realmente em Espanha, eu penso que são um pouquinho mais desenvolvidos nesta parte da terapia visual. E foi mesmo espetacular, abriu-me imenso aqui os horizontes. E neste momento, então, dedico-me exclusivamente a isso. Eu trabalho num gabinete com várias especialidades, não é? Acabamos por trabalhar em multidisciplinaridade com a parte da psicologia, da terapia da fala, da psicomotricidade e eu com a parte visual, da ortótica e da terapia visual, e é muito giro, porque realmente às vezes quando nós trabalhamos com algumas crianças, até com dificuldades de aprendizagem, é muito giro ver como todas as áreas podem contribuir para que essa criança tenha um rendimento muito melhor e realmente, olha, adoro o que faço. Nota-se, Ana, sente essa energia, esse seu amor pela saúde visual. Olha, uma coisa muito interessante que tu partilhaste comigo foi que no teu curso, na tua licenciatura e até nos mestrados, havia uma disciplina, penso que é assim, sobre habilidades de comunicação na saúde visual, que é algo que, à partida, podemos pensar que não é contemplado neste tipo de cursos, mas tu tiveste efetivamente uma disciplina assim, não foi? Sim. E senti mesmo que foi muito enriquecedor, porque nós, à partida, consideramos sempre que a comunicação é um ato inato, não é? Toda a gente sabe comunicar, mas em relação à parte da saúde, há certos aspectos que nós às vezes nem consideramos e que são pequenas coisas que nos ajudam a ter uma melhor comunicação com o paciente. Num dos mestrados foi mesmo a falar mas ao nível da psicologia, e na licenciatura também chegámos a passar um bocadinho esta parte, não é? De sermos mais assertivos, de sermos mais empáticos, mas mesmo no último mestrado que fiz realmente sobre terapia visual, eles insistiram muito nesta questão da comunicação, porque às vezes o que se costuma dizer é que uma pessoa que tem uma disfunção visual, ela às vezes acaba por não ter a mesma percepção da realidade que nós temos. Então aí é importante, e o papel também de quem avalia e quem faz a terapia é precisamente esse, é conseguir perceber como
como é que a pessoa interpreta a realidade e tentar chegar a ela para tentar perceber quais são as suas maiores dificuldades e isso faz-se através de uma boa comunicação, não é? E uma boa comunicação não é só falar, também é saber ouvir, não é? Muito A escuta importante. ativa é mesmo muito, muito importante, sim, sim, sem dúvida. E eu noto que isso de facto fez alguma diferença. Eu adoro falar, eu adoro comunicar, Você estás no sítio certo. mas eu notei que com alguns tópicos que às vezes são coisas que nós nem sequer prestamos tanta atenção, ajudou bastante a nível do E sentes que essas habilidades na comunicação têm um papel importante, não só no momento em que estás ali com o paciente, por exemplo, em consulta, ou até mesmo depois no próprio resultado final da própria terapia? Sim, sim, sim. Tem influência nas duas partes, porque, por exemplo, durante a consulta é importante nós, assim, eu costumo dizer esta frase, não é? É impossível nós não comunicarmos, não é? Ou seja, nós estamos a comunicar não só pela nossa comunicação oral, não é? Verbal, Sim. mas também pela expressão corporal. Então aí é muito importante nós conseguirmos interpretar bem todos os dados, não só os nossos como o do paciente, não é? Porque, por exemplo, no caso das crianças, elas nem sempre se queixam, porque elas não sabem como é que é suposto ver. Então, muitas das vezes, elas não sabem dizer muito bem qual é o seu problema, e os pais às vezes também não. Então, nós, durante a avaliação, eu pelo menos foco muito nisso, na maneira como é que a criança se posiciona, na maneira como ela entra, na maneira como ela às vezes fala, e fazer as perguntas certas, isso é mesmo muito, muito importante. E eu noto que na avaliação, eu pelo menos sinto que isto é uma questão muito importante e eu faço isto em todas as consultas. É importante a pessoa compreender o problema, não é? Compreender o problema, porque as pessoas geralmente quando realizam uma consulta, no meu caso uma avaliação visual, a pessoa procura uma solução, não é? Mas para além de procurar uma solução, é importante a pessoa compreender o problema para depois conseguir compreender a solução e porque é que a solução é aquela. Ou várias soluções, não é? O processo O processo, exatamente. E eu noto muito que quando eu explico isso, esta parte também é um pouquinho a questão da literacia em saúde, não é? Nós sentirmos que o nosso papel não é só chegar e dar um diagnóstico, não é? Também é de ensinar, de envolver o paciente neste processo. E eu aí gosto de explicar tudo, porque acho que, claro, os pais e os pacientes têm direito a saber como é que os olhos naquele caso estão a funcionar e o que é que eles precisam para conseguir resolver o problema. E eu noto muito que é muito giro quando às vezes já ouço pais a dizer, olha, eu realmente acho que, olha, eu tenho um sobrinho que também tem insuficiência de convergência, ou que tem um problema aqui, ou que tem... Porque eles próprios já vão conseguindo ter conhecimento para estar mais alerta. Isto também é super importante. Pois é, Sim. é interessante. E na terapia ajuda muito, porque se a pessoa compreende o problema que tem, está mais focada em resolver, ou seja, ela percebe porque que tem que fazer aquilo, não é? No caso, às vezes, das consultas, que nós vamos a consultas e que o médico só diz, olha, toma este medicamento, então, mas e porquê? Olha, tem que tomar. E há pessoas às vezes que tomam uma lista infindável de medicamentos e não sabem para que os tomam. Tomam porque o médico disse, não é? E então eu acho que é de extrema importância explicarmos às pessoas qual é o problema para ela se envolver também no tratamento. E a nível da terapia, isto ajuda muito na adesão. Muito, muito, porque as crianças, por exemplo, para mim, pode ser muito importante que aquela criança tenha uns movimentos oculares suaves, não é? Mas se calhar isso para ela não lhe diz nada. Se calhar para ela o que é importante é ela estar a ler sem comer palavras, sem saltar linhas, sem demorar muito tempo na leitura, ou seja, temos que adaptar os nossos objetivos e os objetivos do paciente e saber comunicar dessa maneira, não é? Irmos adaptando, se calhar aí para comunicar, por exemplo, no caso das crianças, é dizer, olha, nós estamos a melhorar a tua visão para que tu consigas ler melhor, para que tu consigas ler mais rápido, para que não tenhas tantas dores de cabeça, porque é importante não só explicar tudo aos pais, mas também às crianças, porque se no caso delas fazerem o tratamento, elas próprias têm que compreender. E eu nas avaliações, mesmo que os meninos tenham 6 anos, eu falo para eles. Claro que às vezes
faço algumas perguntas aos pais, claro, mas falo com eles, para eles sentirem que eles sim são ali a peça Foco, principal. não é? Exato, exato. Não sentirem que vieram ali e pronto, é o pai que está a falar tudo. Para eles também sentirem alguma responsabilização e sentirem que, ok, aquilo que eu estou aqui a dizer é importante. E se eles sentirem à vontade para isso, eles também acabam por estar a contar mais coisas. Olha, tive um episódio super engraçado com uma mãe que já tinha ido a várias consultas de oftalmologia e diziam que estava tudo bem. E só fazer aqui uma ressalva, porque de facto a oftalmologia, o objetivo é avaliar a saúde ocular, não é? Ver se a pessoa não tem nenhum problema, nenhuma doença, digamos assim, nos olhos, e ver a questão da visão, se a pessoa vê bem, ou perto ou longe, se prescreve óculos, se não prescreve, pronto. A nossa área é um bocadinho mais além, ou seja, nós, para além de vermos se a pessoa precisa de usar óculos, porque isso é a base, não é? Avaliamos o resto. Eu até costumo dizer que o nosso sistema visual é como se fosse uma equipa de futebol. Eu uso muito esta metáfora, porque na equipa de futebol temos vários jogadores e todos são importantes para a equipa no fim funcionar. Os nossos olhos são iguais e a questão dos óculos é um jogador só, não é? E ele sozinho não faz a equipa. Temos que avaliar a focagem, movimentos oculares, convergência e divergência, visão 3D. Temos que avaliar uma série de capacidades para perceber então como é que funciona o sistema visual. E esta mãe veio-me super desesperada, porque o menino tinha muitas dificuldades na escola, tinha mesmo muitas dificuldades, e já a senhora achava sempre, lá está aquele sentido que as mães têm, que achava que havia ali qualquer coisa. E ela dizia, Intuição de mãe. é, e ela dizia-me sempre, olha, eu já fui a oftalmologista, dizem que está tudo bem, ele vê bem. E eu, sim, ele tem 100% de visão, de facto. Comecei a falar com ele, a fazer mais perguntas, até que ele me disse, pois, hoje na aula, de facto, eu olhei para o quadro e em vez de eu ver um 0, eu vi um 8. E eu pensei, pronto, ele tem visão dupla ao longe. E tinha. Só que lá está, esta parte não é avaliada a nível da oftalmologia e se não fizermos as perguntas certas, as crianças também não vão saber dizer. Ele era muito pequenino, então ele não sabia dizer, ele estava no primeiro ano, então ele não sabia dizer se era normal ver assim. Se sempre foi esta a sua situação, ele não sabe dizer à mãe, olha mãe, acho que estou a ver 2. Pois, Se sempre foi essa a realidade dele, não é? Então acabámos por tratar e realmente correu super bem, já está com o problema super resolvido, nota-se que tem muito mais facilidade, até os professores disseram isso, porque realmente ao nível da minha área eu sinto que a comunicação é importante em tudo, na questão da avaliação, como falaste, na questão da terapia visual, não é? Porque a adesão ao tratamento também parte muito disso, se a pessoa se sentir envolvida e compreender o problema que tem, exatamente, ela consegue cumprir mais, aderir ao tratamento e depois na comunicação com outros profissionais, porque na verdade nós quando trabalhamos eu pelo menos no meu caso na parte da terapia visual nós não trabalhamos sozinhos, entre aspas, não é? Porque por exemplo, se nós estamos a tratar uma criança que por acaso até tem muitas dificuldades na escola, eu falo com os professores, tento saber se realmente às vezes dar dicas aos professores, olha, esteja atento a isto, àquilo, àquilo, e os professores também me vão dando feedback. Isso é muito importante, falar com os pais, se o menino às vezes também é acompanhado em psicomotricidade, ir falando com o psicometrista e dizer, olha, realmente ele agora teve esta evolução, ou eu fiz-lhe este teste e realmente não teve dificuldade, e é mesmo muito giro, porque lá está, cada área tem a sua especialidade, mas nós é quase como se a criança fosse ali um puzzle e várias pecinhas que são todas as especialidades é que vão fazer com que o puzzle funcione e é verdade, não é? E nós também temos que saber comunicar com outros profissionais para no geral tudo correr bem, sem falar com muitos termos demasiado técnicos, não é? Explicar as coisas com exemplos até muito do dia a dia. Práticos do dia a dia. Ana, estou a ouvir-te falar e estou maravilhada e a pensar quem me dera ter conhecido a Ana há alguns anos atrás, porque o meu filho mais velho ele tem algumas questões de saúde visual, que hoje em dia já estão ultrapassadas, mas eu olho, não que nós não tenhamos sido bem acompanhados, mas a maneira como tu falas, percebe-se efetivamente o teu amor pelo que fazes, esse envolvimento, essa empatia com o paciente, com os pais, essa procura de comunicar de forma a que seja perceptível e que eu tenho a certeza que faz toda a diferença depois no sucesso também do tratamento e da terapia. Estou mesmo assim maravilhada a ouvir-te. E olha, onde é que tu estás localizada? Que é para quem quiser ir ao consultório.
Sim, olha, eu trabalho em Setúbal, numa clínica que é a Psicosset, sim. À parte dessa clínica, depois também trabalho em part-time numa ótica, onde eu só faço, como nós chamamos, a refração, mas que é graduar, não é? Perceber se a pessoa precisa de óculos ou lentes de contato. Mas realmente aquilo que eu realmente gosto mesmo mais é a parte do tratamento e da avaliação. Sim, é muito bom. E também há aqui uma questão que nós até comentámos, não é? Que existem alguns fatores até que influenciam a nossa forma de comunicar. Por exemplo, e isto acontece com alguma frequência, por exemplo, algumas crenças, não é? As crenças limitam muito a forma como nós vamos comunicar as questões ao paciente. Por exemplo, chegam muitos casos de pais que vêm às vezes de outros especialistas da visão, que o menino tem ambliopia, não é? O olho preguiçoso, não é? E que passam o tempo a ouvir: não há nada a fazer a partir dos 8 anos, que a partir dos 8 anos já não há tratamento. Olha, já tem 10 anos, olha, já passou o período crítico, não é? Digamos assim, plasticidade cerebral, e já não é possível tratar. Apesar de isso acaba por não ser verdade, não é? Mas isso no fundo é se transmitirem essa comunicação ao paciente, se calhar há pais, e isso tem-me acontecido, há pais que continuam sempre à espera de encontrar uma solução, não desistem, não é? Mas há muitos que dizem: olha, realmente, Se o olha, médico pronto, disse, se o pronto, médico não há nada a diz. fazer, não é? Exatamente, e eu tenho tratado até pessoas com 16 anos e 14 e 13 e mais velhos e que têm tido resultados muito positivos e que eu às vezes lhes apresento a solução e eles ficam espantados, eles dizem: mas eu não sabia que havia tratamento, eu achei que já não podia fazer nada, que acabava ali aos 8, 9 anos. Eu: não, ou seja, a maneira como as crianças, digamos assim, não é? Isso vai limitar muito a maneira como comunica e vai condicionar o comportamento do paciente, e isso é mesmo muito importante, nós não nos deixarmos levar muito por isso, porque realmente a nível da saúde nós temos que estar sempre a atualizar-nos. E já existem tanta evidência científica de que a plasticidade cerebral não termina aos 8 anos, que a janela é muito maior, inclusive os adultos têm essa plasticidade, ou seja, que o tratamento, no caso da ambliopia, é possível mais tarde. Claro que se calhar, se a pessoa for experimentar fazer o tratamento com uma idade muito superior, pode não conseguir chegar aos 100% de visão, depende da diminuição que a pessoa tem, não é? Porque uma pessoa que tem um olhinho preguiçoso, como nós costumamos dizer, o termo técnico é mesmo ambliop, significa que mesmo com óculos aquele olho não chega aos 100% de visão, pode ter 50%, 70% ou menos, não é? E o outro tem sempre 100%. Então esta diferença nós tentamos equilibrá-la e melhorar, não é? A função binocular e essa questão da plasticidade do nosso cérebro para conseguirmos recuperar a visão, ela não termina aos 8, 9 anos, como há muita gente que diz, mas aí eu sinto que essa crença ainda está muito enraizada e há muitas pessoas que, ou por ouvirem isso, já não vão procurar outras soluções, não é? Por exemplo, se nós estivermos a avaliar alguém e virmos que a pessoa já tem uma certa idade, se calhar até melhorava com terapia, mas se a pessoa tiver a crença de que já tem muita idade, já não vale a pena, já não vamos tentar, não é? Isso vai-nos se calhar impedir de comunicar, portanto nós, e eu pelo menos tento sempre ser apresentar sempre todas as soluções. Isso não vai depender de mim, quem vai escolher é o paciente, não é? Então eu apresento sempre tudo. E não estou condicionada pela idade, nem por nada, não é? A pessoa escolhe. Nós devemos ser mesmo muito imparciais e muito empáticos na comunicação, não é? Sem aquela situação de involuntariamente estar a julgar, não é? Porque se nós acharmos que, ai não, se já tem idade, ela não vai querer, nem Ou vou falar condicionar sobre o isto. próprio processo, não é? Com a nossa visão mais limitadora, quer seja o médico, quer seja o paciente. O paciente, exatamente, e esta parte é mesmo muito importante, as crenças e as nossas percepções, não é? Tentarmos que isso não impeça de comunicarmos tudo ao paciente, lhe dizermos tudo, apresentarmos todo o leque, e às vezes até ficamos surpreendidos, não é? Porque há aquelas pessoas que nós achamos que, não, ele se calhar não vai querer, que é uma idade muito avançada, mas a pessoa diz: sim, há a solução, então claro, eu quero. Olha Se calhar há pessoas às vezes que me chegam e que me dizem: eu estive a vida toda à espera ouvir que havia um tratamento. E eu disse: mas existe. E as pessoas ficam: é que nem sabe a alegria que me está a dar, eu achava que já não havia nada a fazer, que ia ficar a ver mal a vida toda. E há muito estas situações. E Deve realmente ser tão gratificante é. para esses pacientes, não é? De repente perceber que Sim. não. E é tão bom ver, Ana, que
que és uma médica desta nova geração que vê a saúde de modo holístico, não é? Não estar ali fechado naquela caixinha. Fico maravilhada e tenho a certeza que quem está do outro lado a ouvir também. É tão bom sentir que está a haver essa mudança na nossa saúde mais tradicional, digamos assim. Sim, eu noto muito isso. Pelo menos eu tento sempre. Pronto, eu sou assim, como se costuma dizer, muito comunicativa e gosto muito de explicar tudo às pessoas. Eu gosto que me explicassem como se fosse eu, não é? Então acho que esta questão mesmo da importância da literacia em saúde é fundamental. Ou seja, não existir. E eu também nunca concordei muito com isso, porque, por exemplo, isto é a minha perspectiva, não é? Que, por exemplo, eu noto que a medicina ainda está muito enraizado que, ok, o médico é que sabe e há outras por vezes outras terapias ficam assim um bocadinho mais descreditadas, porque às vezes o médico não deriva ou não encaminha, e há sempre aquela, como é que eu ia dizer, aquela posição um pouquinho mais altiva, não é? Eu já tenho tido pais que chegam a ir a consultas de oftalmologia e eu explico-lhes tudo. Então, quando eles estão na consulta, eles como eu costumo dizer, têm poder de argumentação, não é? Conseguem dizer, não, mas o problema é este e isto acontece. E já tive pais a reportarem-me que o médico lhes disse: o médico aqui sou eu, não é? Uau. Eu acho que é incrível, quando os pais me contavam eu ficava chocada, não é? Porque não tem que haver essa rigidez, não tem que existir esta questão de ser mais altivo, aquela posição de superioridade, isso não existe, não é? E Ou não não tem que ser deve assim. existir. Não tem a ver, existir existe, infelizmente, mas não deveria existir, não é? Da maneira como tu contemplas a saúde, isso não existe, por isso é realmente algo que se percebe, e por isso é que eu digo, olha, quem está do outro lado a ouvir, Ana, de certeza que está maravilhada também, é tão bom termos essa esperança de que realmente as coisas estão a mudar, estão a inovar-se. Olha, eu vou partilhar contigo um episódio que eu estive aqui numa consulta, para mim, de rotina de saúde visual, aqui em Inglaterra, foi a primeira e única, e também foi muito interessante. Era um médico também novo, ele tinha máscara, não sei assim precisar, mas tinha assim pelo olhar e assim pela maneira de estar, de se expressar, parecia assim uma pessoa nova também. E foi muito chique, porque no início da minha consulta ele começou a perguntar-me se eu bebia água, como é que era a minha alimentação. E eu achei aquilo interessante, mas não estava à espera desse tipo de perguntas numa consulta de saúde ocular. Exato. E eu disse que bebia 2,5 litros, 3 litros de água, que tinha uma alimentação muito equilibrada, até fazia suplementação, e lá, muito bem. E depois, quando ele colocou o meu olho, acho que tu saberás melhor, aparecia lá naquele ecrã assim em grande, sim. Ele disse assim, olha, estou a ver que aquilo que me disse é verdade, consigo perceber aqui pelo olhar que realmente se hidrata bem e que tem uma boa alimentação. Eu disse, a sério, doutor, consegue-se ver isso através do olhar? Ele disse, sim, porque está a ver aqui estas ramificações, eu não sei se estou a usar os termos corretos. Sim. Está a ver estas ramificações. Se tivesse colesterol, seria assim. Se estivesse a beber pouca água, notar-se aqui. Se tivesse diabetes, e eu achei aquilo tão, vou usar uma expressão em inglês, tão refreshing, uma consulta tão diferente, tão boa, e realmente acho que ele também está assim nesta tua onda de ver a saúde de uma forma diferente. Ana, é verdade que os olhos realmente são o espelho da alma, mas também de toda a saúde do corpo, ou pelo menos grande parte da saúde do corpo. É verdade. Aliás, a nível da retina, não é? O olho lá por dentro, ele dá-nos indicações de tudo. Existe, por exemplo, se nós conseguimos perceber, claro, no caso da diabetes, não é? Se a pessoa tiver alterações ao nível da visão, a retina é logo que nos dá um dos primeiros sinais, ou seja, e existem, por exemplo, a nível da tensão arterial também, existem diversas patologias que às vezes o olho começa a dar sinal, não é? Porque o olho é muito vascularizado, tem muita irrigação e qualquer alteraçãozinha nós conseguimos ver nos olhos. Não às vezes, não externamente, mas internamente, sim, nós conseguimos ter. Digamos que costuma-se dizer que é o espelho da alma, mas digamos que é o espelho do corpo, porque nós conseguimos perceber quando existem de facto alterações através dos olhos, é muito interessante e fico muito satisfeita. Foi mesmo assim uma consulta que eu saí de lá e fiquei mesmo assim, uau, que bom, que diferente, adorei. E eu aposto que é a sensação que as pessoas têm quando vão às tuas consultas também.
Sim, pelo menos eu recebo um feedback muito, muito positivo, recebo mesmo, e fico muito feliz que realmente já se esteja a ver. Mas eu também conheço outros profissionais que já se importam mais com esta questão de explicar as coisas, de ensinar, de não sentir que a saúde está a entrar numa questão de produção em série, não é? Daquelas consultas que às vezes entramos e tivemos mais tempo na sala de espera do que dentro da consulta, foram 5 Olha, minutos. tu lês pensamentos, porque tu estavas a Sim, falar nisso e eu pensei, outra coisa que eu senti na consulta foi que ele teve tempo para mim. Eu não sei se eles têm um tempinho específico, mas sim. olha, eu senti que naquele momento eu era a pessoa mais importante ali, que ele estava cheio de tempo para mim. Antes de terminar, tem alguma dúvida, tem alguma questão, qualquer coisa que precise, já sabe que estou aqui, pode telefonar. Eu senti-me realmente maravilhada Acolhida, não é? sim, Sim, e fiquei mesmo com a sensação que ele estava com todo o tempo do mundo, não era aquelas consultas de 5 minutos em que é, ok, às vezes nem olham para nós e já estão a escrever o pois que é é, que ele está a sim, fazer. tal e qual, Não, esta não, tal ele e teve qual. tempo para mim, para a minha saúde e isso faz o paciente sentir-se logo melhor. Sim, é verdade, é verdade. E depois isso também faz com que às vezes o paciente se sinta à vontade para comunicar outras coisas. Isso acontece-me imenso. Às vezes estou a falar a fazer perguntas aos pais, eu começo sempre com uma anamnese, faço imensas perguntas, às vezes faço também um questionário às crianças, falo diretamente com elas, e às vezes em conversa os pais dizem, olha, agora que fala nisso é verdade, isto acontece assim assim, olha, lembrei-me de outra coisa, agora que falou, também, e as pessoas sentem-se tão à vontade que vai falando, e isso para nós também é muito importante. Porque é através de, ou seja, se nós não conseguirmos comunicar bem com o paciente, não vamos nunca chegar a saber qual é o problema que ele quer resolver, não é? Às vezes as pessoas também não sabem explicar muito bem. Então, às vezes, com as perguntas certas, não é? Nós conseguimos perceber, ok, o problema realmente é este, então eu tenho que me focar em resolver este problema. E eu começo sempre a minha consulta com um questionário, com várias perguntas, a anamnese, como nós chamamos, e depois tento cruzar essas queixas subjetivas, não é, que o paciente sente com aquilo que eu encontro e no final cruzo tudo e digo aos pais, olha, realmente este sintoma está relacionado com isto, este está com isto, e os pais, faz-me todo o sentido aquilo que me está a dizer, eu agora percebo, não é? E é Tão bom. super, super, super gratificante, sim, sim, porque lá está, eu há pouco falava que é impossível nós não comunicarmos, não é? Esta questão que agora dizias que às vezes os médicos nem olham para nós, não é? É, estão a Assim, escrever. eu já passei por isso, também já cheguei a ir a consultas que eu senti que entrei, disse bom dia, a pessoa disse bom dia, mas nem sequer olhou para mim, teve o tempo todo focado no computador a escrever e eu senti-me, como é que eu ia dizer, desacompanhada, senti que o meu caso não era importante, senti que não estava a ser ouvida, não é? Isso também faz com que a pessoa se reprima e que não se sinta à vontade para contar, se calhar, o que foi lá A fazer, partilhar. ou se calhar a própria pessoa começa a desvalorizar alguns sintomas. Ah, pronto, eu também sentia isto, mas se calhar não vou dizer, não é? Então, isto é fundamental a nível da saúde. E esta questão da comunicação nós também temos que não só ter cuidado também com a nossa postura e com a forma como nós falamos, mas também saber observar. E às vezes para os pais também é muito importante observarem as crianças, porque mesmo que elas não falem, é tentar observar as posturas. Por exemplo, há uma questão que é a nível de comportamentos das crianças. Quando elas evitam muito fazer os trabalhos da escola, arranjam desculpas, é uma dor de cabeça pôr aquela criança ali a trabalhar, ou quando se distrai com muita facilidade, tem dificuldades em compreender aquilo que lê. Muitas vezes é porque tem um problema visual associado e a pessoa não acha que, por exemplo, e chegam muitos meninos assim, com aquelas etiquetas, olha, é preguiçoso, Preguiçoso. é desatento, é distraído, não é? E às vezes é nós estarmos atentos a esses comportamentos também, não é? As crianças acabam por estar a comunicar connosco e nós temos que estar atentos. Só que lá está, às vezes, como é uma questão que não é muito divulgada, não é? Olá. Hum, as pessoas às vezes não é por. É mesmo porque não conhecem, não é por Desconhecimento, desvalorizar, não. às vezes é porque não conhecem. E depois há aqui outra questão, que é muitas vezes estas crianças são confundidas como tendo déficit de atenção e hiperatividade. E muitas vezes é uma questão um bocadinho complexa, porque para que se faça esse diagnóstico é preciso fazer primeiro uma avaliação visual completa, que avalie a parte da focagem, não é? Da acomodação, da convergência, divergência, movimentos oculares,
às vezes também a nível da percepção visual, ou seja, a capacidade do nosso cérebro de interpretar aquilo que os olhos veem, não é? Conseguir distinguir formas que são semelhantes, saber distinguir um objeto no meio de muita coisa. Há várias capacidades que são importantes avaliar nessas crianças e que podem ser tratadas e que muitas das vezes é um problema visual não detectado que está a gerar todos esses comportamentos, toda essa comunicação não verbal, não é? E que passa super despercebida, não é? Então esta questão é mesmo fundamental. E um dos objetivos também quando eu criei a página no Instagram foi precisamente de ensinar também as pessoas, não é? Porque há muitas pessoas que não conhecem, não sabem sequer que é possível realizar a terapia visual para melhorar algumas condições, não sabem a que sinais e sintomas é que devem estar atentos, não é? E para desmistificar a questão de que ver 100% não significa que esteja tudo bem, não é? Não significa mesmo. Por exemplo, já me chegaram a aparecer crianças que os pais diziam: ele é super desastrado, ele vai contra tudo, ele está a tropeçar em tudo. E eu pensei, mas é de família, o pai também era assim. Eu penso, não é de família, não. E depois vou avaliar e tem um problema na visão 3D, por exemplo, não é? Mas eu sinto que isto é tão importante como mãe e como professora, realmente este teu papel, trazer esta consciência destes sinais, porque às vezes as crianças são rotuladas e uma vez com aquela etiqueta, pronto, não é? E até podem ter algumas outras questões, déficit de atenção e concentração, mas pode não ser. Portanto, pais que nos estão a ouvir, na dúvida, marquem uma consulta com a Ana ou com outro profissional, mas eu vou falar da Ana porque é a pessoa que eu conheço e a quem eu confio totalmente, e quem está a ouvir já percebeu porquê. Portanto, é muito importante, e este é serviço público, é realmente algo muito importante. Eu vou deixar depois os teus contactos também do Instagram, tudo isso, para as pessoas poderem acompanhar e para irem já ler toda a informação que tens na tua página, todas as tuas comunicações. Olha, grata mesmo de coração, porque eu realmente sinto que é uma área que acaba por ser um bocadinho desconhecida e o desconhecimento às vezes acaba por prejudicar um pouco o tratamento um bocadinho mais atempado, não é? Porque esta questão da saúde, pelo menos é a minha perspectiva, eu acho que a saúde hoje em dia está mais focada na doença e não tanto na prevenção. E há tanta coisa que nós poderíamos prevenir se as pessoas tivessem o conhecimento, não é? O conhecimento. Eu acho que o conhecimento é chave, o conhecimento é capaz de mudar muita coisa. Então eu tenho mesmo um gosto enorme nas consultas estar a explicar as coisas às pessoas durante as sessões igual, e dá um orgulho imenso quando ouço os pais a falarem já assim mesmo com os termos técnicos e olha, eu descobri que tenho um vizinho que também tem insuficiência de convergência ou que tem um problema no músculo, e eu acho imensa graça. Os pais também já estão atentos e também já. Eles espalham a tua mensagem e a tua luz, Ana, não é por acaso que vieste de amarelo, de dourado, que a tua cantinha é dourada, porque realmente tu és uma luz, e ouvir-te, e imagina esses pais que estão contigo em consulta, realmente tu espalhas a tua luz e esses pais também já vão também estando atentos e vão fazendo esse processo e podem encaminhar para ti também. Olha, Ana, um brinde com o nosso chazinho a ti e a profissionais de saúde como tu. Tchim, tchim. Obrigada. Até a tua caneca é douradinha. É douradinha, fui a combinar com a roupa. Eu sinto mesmo que esta conversa pode realmente fazer a diferença para quem está a ouvir. Portanto, Ana, eu espero mesmo que sim. Sim, e quando surgiu o convite eu pensei logo, claro que sim, faz todo o sentido, porque a questão da divulgação também é mesmo muito importante, não é? Mas eu também noto que as pessoas já estão mais abertas a procurar outras soluções e que já não se contentam com um não. Por acaso tenho a mãe de uma menina que ela já era acompanhada em ortótica, eu penso que desde muito pequenina, não sei se era com menos de 5 anos, e que sempre ouviu do oftalmologista: não há nada a fazer, não há nada a fazer, não há nada a fazer. Essa menina tinha ambliopia, tinha um olho preguiçoso, começou com uma visão muito baixa, a mãe nunca desistiu, ela agora tem 100% de visão nos 2 olhos. E não é? E isso é isso, então, e o que eu gosto mais aqui ao nível da terapia é mesmo isto, ver as conquistas dos pacientes, não é? Saber que eles às vezes a capacidade já está melhorada e está tão adquirida, não? Acaba por se tornar inata depois,
e eles já nem se lembram do que era antes, não é? Já nem se lembram das dificuldades que tinham, por exemplo, na leitura, ou nas dificuldades no trabalho, porque também já me aconteceu, por exemplo, ter uma paciente que trabalhava ao nível da restauração, penso que não é restauração que se diz, mas, por Faz um exemplo, trabalho muito minucioso. sim, sim, de restaurar pecinhas e de selagens e tudo mais. E ela dizia que não conseguia fazer aquilo, que via tudo turvo. E a graduação dela, olha, era 0,25, não, ou seja, os óculos aí não estavam a influenciar. O que ela tinha era realmente uma focagem muito abaixo do que era expectável para a sua idade. Ela tinha 20 e poucos anos e focava como uma pessoa de 40 e tal, ou seja, só com o braço já muito esticado e não conseguia ver as coisas pequeninas que ela precisava para fazer e ficava cheia de dores de cabeça, sentia que a produtividade dela estava muito, muito mais abaixo, tinha que fazer um esforço enorme, não é? E no final do tratamento já faz tudo super bem e eu às vezes perguntava-lhe e ela dizia, eu já nem me lembro o que é isso, já nem me lembro o que é ter uma dor de cabeça e isso então é super gratificante. E por exemplo, ter casos de meninos que não liam, não gostavam de ler, evitavam ler, depois de fazer a avaliação e perceber os problemas que existiam e de os tratar, chegaram a dizer, olha, eu nas férias li um livro de 800 páginas e eu, uau, para quem não lia, não é? Então estas conquistas são, para mim é mesmo super, super enriquecedor, sim, e é importante e eu tento também trabalhar muito nesta questão de ensinar os pais, porque eles também possam, como tu dizes, espalhar um bocadinho a mensagem, não é? E estar atentos a outras situações, não é? Nós sabemos que a nossa visão é muito mais do que vermos bem, não é? Nós passamos, por exemplo, no caso, eu falo muito de crianças, eu também trabalho com adultos, claro, mas a maior parte das vezes é com crianças e adolescentes, e de facto nós às vezes esquecemos-nos de que quando nós estamos a estudar ou estamos a ler, nós passamos a maior parte do nosso dia a fazer atividades ao perto, a verdade é essa, não é? É muito raro nós estarmos a olhar ao longe, e o que nos acontece é que nós, para vermos ao perto, nós precisamos de focar, precisamos de convergir, não é? Os nossos olhos têm que estar mais próximos dos nariz para não vermos desfocado, nem vermos tudo trocado, não é? E precisamos ter os movimentos oculares precisos para fixar bem cada palavra, ou seja, se isto não estiver integrado, se isto não estiver a funcionar corretamente, ou por déficit ou por excesso, também pode acontecer, a criança nunca vai conseguir ter uma leitura fluente, não é? E às vezes eu ainda noto que existem muitas crianças com dificuldades em leitura, que às vezes podem mesmo ter um problema de aprendizagem, às vezes acontece mesmo, mas que o problema visual não está a ajudar. Não é? Não está a ajudar. E depois isto afeta também muito a autoestima das crianças. Eu, por acaso, a primeira tese que realizei até foi mesmo a trabalhar em complementaridade num hospital, com pediatra, com terapeuta da fala, com pedagogo, e eu acompanhava mesmo meninos que tinham dificuldades de aprendizagem na leitura e que tinham problemas visuais associados, e eu falava muito com a terapeuta da fala e com o pedagogo, e elas de facto diziam-me que quando os problemas começaram a ser solucionados, não é? E a criança já tinha as capacidades normais para a sua idade, elas diziam: olha, realmente já noto que ela tem um bocadinho mais confiança a ler, não é? Já ganha um bocadinho mais de iniciativa, já não tem tanto medo, já não se retrai, não é? E às vezes são estas pequenas questões que isto faz imensa diferença depois na vida da criança, na não é? autoestima, na confiança, na sua Sim. própria prestação nas outras áreas, não é? Sim, sim. E até ao nível da comunicação, acaba às vezes são crianças muito tímidas, com muitos receios, acham sempre que não são capazes, não é? Então isso é importante também os pais e alguns professores estarem alerta, não é? Principalmente os professores, porque às vezes estão mesmo ali na linha da frente e estão a trabalhar diretamente com as crianças. Eu por acaso às vezes, por vezes faço mesmo palestras para professores e eles ficam fascinados. Era o que eu estava a pensar, tinha aqui uma mão no telefone, estava a pensar assim: Ana, eu sei que tu trabalhas em consultório, mas tu também dás formação ou workshops para professores, para pais, para aí poder chegar a várias pessoas ao mesmo tempo, para que realmente possamos estar atentos, porque é tudo tão importante. Eu estou a ouvir e pensar realmente, como mãe, como professor, isto é fundamental, porque isso afeta todas as áreas da criança. Estamos a falar de autoestima, de autoconfiança, isso é fundamental. E a saúde visual, pronto, toda a nossa saúde é fundamental e é importante, mas a questão da visão não querendo estar aqui a criar hierarquias, é realmente algo que é importante, que esteja a funcionar da melhor forma e seja o mais eficaz, porque
influem tudo na nossa vida, desde as coisinhas mais pequenas às grandes realizações, não é? Sim, sim, é verdade. Aliás, quando nós estamos a aprender, nós até costumamos dizer que 80% de informação, 80% a 90% da informação que nós recebemos é através dos olhos. Claro que depois também é através dos ouvidos, da audição, mas é muita informação que nós recebemos é através da visão. Então ela precisa de estar a ser transmitida da melhor forma para que nós consigamos interpretar da melhor forma. E sem dúvida aqui lá está, voltando ao tema da comunicação, é mesmo muito importante. A comunicação eu acho que como é que eu costumo dizer, não é só sabermos comunicar, não é? É também sabermos ouvir, termos uma escuta ativa, criarmos alguma envolvência na comunicação que nós estamos a fazer, não é? E então também ouvir às vezes os professores e ouvir os pais é extremamente importante, porque às vezes também percebemos as dificuldades que eles têm, porque eles às vezes já estão a fazer de tudo para ajudar aquela criança e realmente há ali qualquer coisa, mas já se vai vendo que os professores e os pais já têm mais sensibilidade e já dizem, há aqui qualquer coisa que não está muito bem, ainda não consigo perceber o quê, mas vamos fazer esta consulta. E aí a outra parte da comunicar, porque estavas a falar da visão, da audição, e eu pensei, e a intuição também. Sim, E aí já é um bocadinho também a intuição a comunicar connosco. Há aqui sim. qualquer coisa, não é? Sim, sim, sim. Estarmos atentos mesmo a todos os sinais. E de facto, sem dúvida que esta questão mesmo de termos, por exemplo, quando nós começámos a conversar, até começámos por dizer que uma das disciplinas que tive num dos mestrados foi precisamente esta questão da comunicação, e eu notei que eu sempre adorei comunicar e noto que já tinha algumas características assim das quais eu fui aprendendo, mas noto que nos abre muito mais os horizontes para nós sabermos, estarmos mais atentos a alguns aspectos e realmente melhorando a nossa comunicação nós conseguimos melhorar o nosso trabalho, porque às vezes, como eu costumo dizer, não basta nós termos uma avaliação mesmo excelente e termos um diagnóstico excelente, se nós não conseguirmos comunicar esses resultados tanto aos pacientes como a outros profissionais, o nosso sucesso do nosso trabalho pode ficar comprometido, não é? Porque não cria envolvência, por exemplo, a terapia visual envolve mesmo aqui uma grande adesão e um grande cumprimento, porque geralmente as sessões são semanais ou são quinzenais e obriga que a pessoa vá fazendo os exercícios visuais em casa e depois na sessão eu trabalho sempre com eles. E então eu às vezes até comento com alguns colegas, olha, eu tenho imensa sorte, os meus pacientes são muito certinhos, mas depois, como eu tinha comentado, eu às vezes fico, não é só sorte, é também esta questão da comunicação, porque lá está, se eles compreendem o problema, eles acabam por se envolver no tratamento e perceber que realmente aquilo vai ser importante para eles atingirem o seu objetivo, não é? Então, esta questão é mesmo fundamental. Tão bom. Ana, estou maravilhada em ouvir-te e se calhar ainda vamos conversar mais para a frente, porque realmente eu sinto que este é um tema que é tão importante, mas já fizemos aqui a nossa parte, tenho a certeza que quem nos ouviu já ficou aqui com mais algumas ideias, com mais sinais, sabem onde te encontrar, sabem que realmente é importante estarmos com o maior conhecimento possível, procurar outras especialidades, complementariedade. Portanto, muito grata, Ana, por teres vindo aqui partilhar a tua luz, o teu amor, o teu conhecimento. Estou imensamente grata por mim e por quem eu sei que ouviu, que sente da mesma forma. Foi realmente um prazer. Todas as conversas são especiais, mas esta eu sinto realmente que tocou, até porque eu também tenho esta questão do meu filho mais velho, também tenho estas questões de saúde ocular e como mãe, como professora, tudo o que tu falaste aqueceu o meu coração aqui de uma maneira que não foi só o chá, foi mesmo Obrigada. as partilhas luminosas e inspiradoras. Portanto, muito obrigada, Ana, em meu nome e em nome também de quem está do outro lado a assistir a esta conversa. Olha, eu é que agradeço mesmo de coração também teres dado esta oportunidade de nós falarmos um pouquinho sobre este tema que eu considero extremamente importante, não é? Também dá espaço para divulgar um pouquinho mais esta área, que não é assim tão conhecida, e divulgar a importância não só da comunicação em saúde, não é? Como estarmos atentos a vários sinais e como realmente a comunicação nos pode ajudar a tornar o nosso trabalho e as nossas competências ainda melhores, não só ao nível, lá está, da avaliação, do tratamento, mas também da envolvência do paciente e na questão da literacia em saúde, não é? Nós conseguirmos ensinar, não é? Eu acho que isso é mesmo fundamental, porque não temos que deixar, digamos assim, o conhecimento todo para nós,
não é? Temos que saber também explicar, também ensinar, porque só isso realmente é que vai conseguir fazer com que também a área fique um pouco mais conhecida e com que as pessoas consigam ficar mais alerta, não é? E se calhar, se mais profissionais também tiverem esse cuidado, não é? Nesta questão de ensinar, de explicar tudo, se calhar as pessoas vão começar a estar atentas a outros sinaizinhos, a outros sintomas e a conseguir compreender melhor como é que nós funcionamos, porque nós temos o direito de saber como é que o nosso corpo funciona, como é que os nossos órgãos funcionam. Esse conhecimento não tem que ser, claro, é mais exclusivo, não é que seja exclusivo, mas pronto, as pessoas que se especializam nessa área acabam, claro, por ter um pouco mais de conhecimento mais aprofundado, mas não invalida que uma pessoa que não seja da área também não tenha conhecimento, porque só assim é que nós também conseguimos crescer também, não só profissionalmente, como pessoalmente, fazer os outros crescer, não é? Nós também crescemos quando fazemos crescer os outros e isso é muito gratificante. Olha, agradeço mesmo do fundo do meu coração. Obrigada também, Ana. Adorei esta conversa. É um gosto ouvir-te. Muito obrigada, querida Ana. Agradeço mesmo. Um beijinho, então, continuação de um excelente dia. Obrigada. Até breve, Lili. Um brinde aqui à nossa conversa. Eu adorei. Obrigada de coração. Obrigada. Obrigada, eu também.